melasma, tireoide e o estresse. Se você chegou até aqui procurando por uma fórmula mágica, por um ácido mais forte do que os que provavelmente você já utilizou, ou mesmo por uma tecnologia moderna, um procedimento milagroso, muito provavelmente esse vídeo vai ser desconfortável para você. E eu já te aviso isso de início, não para te tirar a esperança de gerenciar o teu melasma através de procedimentos, mas para alinhar expectativas, porque aqui eu não trato a mancha, o melasma. O que eu faço na minha prática clínica e o meu objetivo hoje nesse vídeo é te mostrar com muita clareza quais são as potenciais causas que mantêm o teu melasma ativo. O meu nome é Daiane Lise, eu sou esteticista, cosmetóloga, graduanda em nutrição e trabalho aí, há quase 20 anos gerenciando o melasma de mulheres do Brasil e do mundo inteiro. E quando eu falo em gerenciar melasma, eu não tô falando de produto, de ácido ou de procedimento. Sim, todos eles fazem parte de um plano de tratamento, pensando especialmente aí em segundo e terceiro pilar. Mas eu estou falando sobre uma avaliação estética diligente, minuciosa e principalmente multidisciplinar. E olha que bacana, todos os vídeos dessa série que inicia com esse vídeo são baseados em casos reais da minha prática clínica, tanto na modalidade presencial quanto na modalidade de atendimentos online. E na maioria das vezes, eu nunca nem sequer toquei ou vou tocar na pele dessas mulheres. Todo o tratamento é conduzido à luz do que é mais sagrado no meu trabalho, à luz da ciência. Então, se você veio até aqui procurando por um protocolo pronto, Ctrl+C, Ctrl+V igual para todo mundo, você não vai encontrar isso aqui. Agora, se você quer realmente entender sobre o teu corpo, o teu funcionamento metabólico, entender o que é que ele está tentando te comunicar através da tua pele e finalmente entender por que é que o teu melasma resiste, fica comigo até o final, porque no final desse vídeo você vai entender 3 coisas com muita clareza. Primeiro, por que é que alguns melasmas, para não dizer a grande maioria, entram em verdadeiro colapso, em modo de resistência após procedimentos estéticos. E não é porque o procedimento é fraco e deveria se fazer um mais forte. Não é porque o procedimento em si é ruim, nem porque faltou sessões deste procedimento. Segundo, como é que o nosso intestino, a nossa tireoide e o chamado eixo HPA, o eixo do estresse, se conversam o tempo todo e sim, são responsáveis por boa parte da resistência. Eles sustentam a produção exagerada de pigmento, que nós chamamos de hiperpigmentação, mesmo quando você está fazendo tudo certo de forma tópica. E terceiro, e muito provavelmente o mais importante, por que é que eu, Daiane Lise, repito com tanta ênfase essa frase: eu não trato o melasma, eu desmonto as causas que mantêm o teu melasma ativo. E para não ficar muito tempo no campo da teoria, hoje eu vou te mostrar na prática, usando a linha do tempo de uma paciente que eu atendi há poucos dias atrás. Essa paciente, que vamos chamar aí de Dona Maria, ela chegou até mim no final de novembro. E quando ela chegou, ela ainda não tinha todos os exames prontos para fazermos de fato a consulta de avaliação. Mas ao mesmo tempo, ela já tinha uma coisa clara na cabeça: daí eu não quero ficar esperando até janeiro para começar meu tratamento. E eu entendo perfeitamente, porque final de ano é aquele período em que a gente naturalmente se expõe mais ao sol, se expõe mais ao calor, tem as festas, as confraternizações, tem comida diferente, tem bebida, a rotina muda. E quem tem melasma, quem tem manchas, está careca de saber. O verão costuma ser, para quem não tem o melasma gerenciado, o pior momento do ano. Então ela me disse algo mais ou menos assim: Dai, eu já tentei muita coisa, eu já investi tempo, dinheiro, energia, expectativas, e eu sei que se eu ficar parada agora, quando chegar janeiro, a mancha vai estar muito pior. Eu já tentei muita coisa, eu já investi tempo, dinheiro, energia, todos os recursos, todas as expectativas, e eu sei que se eu ficar parada agora, quando chegar janeiro, no dia da nossa consulta, a minha mancha vai estar muito pior. E ela tinha razão, porque a consulta completa dela estava marcada para janeiro, a gente tinha ali mais ou menos, então, olha, perto de 2 meses à frente. E de fato ela ficar parada só replicando no que não estava dando certo nesse tempo não fazia o menor sentido. Então, eu sugeri algo bem direto para ela. A gente começa por uma consultoria de skincare. Então, após a consultoria, ela começou o uso da minha linha de skincare de clareamento funcional. E mais uma coisa extremamente importante: ela não simplesmente começou a usar produtos tópicos.
Ao mesmo tempo, ela entrou deliberadamente em um grupo que eu sempre divulgo nas minhas redes sociais, que é o meu grupo gratuito lá no WhatsApp. Inclusive, já deixo aqui o convite para você também. O link vai ficar na descrição do vídeo, é gratuito, fique à vontade. E por que isso importa? Porque lá dentro, todos os dias ou semanalmente, eu dou orientações, eu passo dicas que vão muito além da pele. Eu falo de intestino, eu falo sobre alimentação, eu falo sobre hábitos simples do dia a dia, falo sobre coisas que parecem assim, ó, pequenininhas, mas que mudam completamente o teu terreno biológico. E no caso da Dona Maria, mesmo antes da nossa consulta oficial, que seria em janeiro, então estamos aí, lembra, pensando lá em novembro. Muito antes de eu abrir os exames, alguma coisa bastante considerável já começou a mudar. A Dona Maria me relatou uma história de anos de constipação. Uma constipação crônica. Anos usando laxantes para conseguir evacuar. Anos. E quando ela chegou na consulta agora em janeiro, ela já estava evacuando todos os dias. Isso para mim, como profissional, já acende um alerta positivo enorme, porque intestino funcionando não é detalhe, é absorção de nutriente, é modulação hormonal, é inflamação começando a baixar, é causa potencial desativando, consequentemente, produto tópico eficiente funcional, fazendo o que nasceu para fazer, dando resultado. E agora presta bem atenção nesse ponto, porque ele é muito importante. Antes mesmo da nossa consulta oficial, o melasma dela já começou a clarear. Começou a perceber isso no espelho. Ela me relatou que ela passou a usar bem menos protetor solar com cor, né? Pra tentar esconder as manchas. E isso, minha diva, é um indicador que você pode ver na tua própria pele, um indicador clínico muito importante de evolução positiva ou negativa no teu processo de clareamento. Você percebe antes de qualquer pessoa. Percebe muito mais do que numa foto. Você percebe quando não precisa mais carregar aqueles quilos de protetor que você precisava colocar antes no teu rosto. Aquele monte de maquiagem, monte de cobertura para conseguir cobrir. A tua mancha não tá mais gritando. E o mais bacana é que isso apareceu até fora do olhar dela. Ela me contou o seguinte: Daira, no final de semana, o meu esposo me comentou, ué, mas como já clarearam as tuas manchas, né? Ela convive com melasma desde 2019, mas a piora realmente foi importante, foi expressiva ali por meados de 2020 durante a gestação, que muita gente culpa, né? Traz como sendo a culpa do melasma. As manchas dela, que antes eram pequenininhas, localizadas, passaram a ocupar a testa, nariz, laterais aqui da sobrancelha e o buço. E foi ali que ela fez o que a maioria das mulheres faz. Procurou ácidos, procurou laser, procurou microagulhamento, fez 4 sessões de um dos lasers mais conhecidos na atualidade, comumente, né, realizados, o Lavian, e nada resolveu. Pelo contrário, ela me disse uma frase que eu escuto com muita frequência, diariamente, daí quanto mais procedimento eu faço, pior fica o meu melasma. Isso não é azar. Isto é pista clínica. Isso é coerência biológica. Porque quando a pele responde com rebote, ela não está sendo teimosa. Ela está biologicamente, funcionalmente, te mostrando o que está acontecendo por dentro. Ela está sendo coerente. Não é falta de procedimento, é excesso de agressão em um corpo que provavelmente já está inflamado por dentro. É tentar apagar incêndio jogando gasolina. É exatamente aqui que entra um ponto que muda completamente a forma que a gente olha para o melasma. Porque quando a gente entende que a melanina não surge do nada, que ela não é um erro da pele, que não é uma má sorte, um azar da tua vida, a pergunta deixa de ser como eu faço para clarear, para arrancar esta mancha, e passa a ser, peraí, por que que o meu corpo está pedindo proteção através da hiperprodução da melanina? Mas para você entender isso melhor, a gente precisa falar de fisiologia. Vou te mostrar uma imagem aqui agora, que foi documentada, essa fotomicrografia, no laboratório da URGS. Como você pode observar, a melanina ela é um mecanismo de defesa colocado como um escudo biológico, como um chapéu, descrito também pela literatura como um capuz, acima do nosso material genético, do nosso material genômico, dentro das células da nossa pele, os chamados queratinócitos. E sempre que o nosso organismo percebe uma ameaça, seja ela externa ou interna, a nossa pele vai ativar a forma de proteção que ela sabe fazer. E quando eu falo em ameaça, eu não estou falando só do sol.
O sol é um dos fatores agravantes. É inflamação crônica, é estresse oxidativo, é calor, é excesso de luz visível sem a devida proteção, é oscilação hormonal, é uma pele sendo repetidamente irritada, inflamada dentro de um corpo que já está funcionalmente em alerta constante. E quando esse corpo entra em alerta constante, em modo de sobrevivência, como um sono ruim, um ciclo circadiano completamente desregulado, um intestino não funcional, estresse constante, eixo hormonal instável, ele precisa escolher onde é que ele vai economizar energia, onde ele vai se proteger. E em mulheres predispostas, ou seja, e só aí entra o fator genético envolvido, a pele vira esse órgão de proteção. Então é por isso, gente, que a pergunta jamais deveria ser qual ácido usar, qual procedimento de laser fazer para fragmentar esse pigmento ainda mais. E sim, por que é que o meu corpo está pedindo proteção o tempo todo? E é aqui que a gente vai abrir os exames da paciente. Mas antes de qualquer coisa, eu preciso deixar algo muito claro. Eu não sou médica, eu não dou diagnóstico. O que eu faço se chama avaliação estética diligente. Eu traduzo recados bioquímicos. O exame não é diagnóstico, o exame é recado. E como esteticista, cosmetóloga e futura nutricionista, o meu papel é ser ponte entre esse recado que o teu corpo está dando e muitas vezes ninguém ouviu e o profissional que vai ajustar o que lhe compete dentro das suas habilitações. Isso é diligência, isso é zelo, isso é respeito à paciente, isso é prevenção de intercorrências, isso é estética com responsabilidade. Porque eu não trabalho para ficar maquiando a pele, escondendo manchinha. Eu trabalho para entender o corpo e a pele como um órgão reflexo. Quando a gente vai abrir os exames dessa paciente, a primeira coisa que me chama a atenção de cara é a tireoide. O TSH dela, que é produzido lá no cérebro e não na tireoide, está em 6,49. Gente, isso é muito acima do ideal. Muito acima sequer de valores comumente chamados de referência. E se não bastasse, um anti-TPO em 1000. E aqui não tem como dizer que é pouca coisa, gente. Isso não é um detalhe. Isso não é só um número alterado. Isso é uma potencial assinatura de tireoide autoimune, a conhecida tireoide de Hashimoto. Quem vai trazer o diagnóstico não sou eu, é o médico. Mas eu vou ser a ponte. E agora eu vou te trazer uma explicação sobre tireoide, Hashimoto, autoimunidade, para você nunca mais esquecer. A tireoide ela é uma glândula que está aqui, ó, bem agarrada na nossa traqueia, que produz dois hormônios principais, o T4 e o T3. Lembra que o TSH é lá no cérebro, né? Ele manda mensagem de que precisa produzir o T4 e o T3. Só que, na verdade, o T4, ele não deveria ser chamado de hormônio, mas de pró-hormônio ou de matéria-prima, porque ele circula no corpo, mas não é ele que vai lá, vai entrar na célula, vai fazer o metabolismo acontecer, acelerar, normalizar. Quem manda de verdade em todas essas funções é o T3. É o T3 que vai entrar na célula, vai conversar com o núcleo, vai conversar com o DNA, vai regular o metabolismo, energia, temperatura, reparo, inflamação e até a resposta da pele. Só que o corpo, ele não produz a quantidade de T3 que a gente precisaria. Até tem uma quantidade de T3 que é produzida pela tireoide, mas ela funciona basicamente, ela serve basicamente para as próprias funções da tireoide. O resto precisa ser convertido de T4 em T3. Então, basicamente, a gente tem bastante T4 disponível que precisa perder uma molécula de iodo para virar T3 e aí virar funcional no nosso organismo completo. E essa conversão, ela acontece principalmente no fígado, nos rins e no baço. Nós temos enzimas chamadas desiodases que dependem de cofatores como selênio, zinco e ferro para funcionar. Então não vai adiantar a gente ter um T4 sobrando circulante se nós não temos os cofatores essenciais para fazer essa conversão. Lembra que a paciente potencialmente tem a Hashimoto? O sistema imunológico dessa paciente, ele não está atacando bactéria, vírus, ele está atacando a própria glândula tireoide da paciente. Ele marca as estruturas da tireoide como se elas fossem inimigas e o resultado disso, inflamação crônica da glândula, potencial cistos, produção hormonal instável e um corpo que está em constante modo de economia. A nossa tireoide, gente, ela é o acelerador, é o que dá o movimento para o corpo no timing certo. E um corpo em modo de economia constante, é óbvio que não vai priorizar o clareamento do melasma. Ele precisa de proteção. Sim, ela toma Eutirox, mas o Eutirox é apenas um T4 sintético. Ele funciona para colocar T4 para dentro. Mas lembra daquela pergunta que talvez a maioria dos profissionais acaba não fazendo? Será que o corpo dessa mulher está conseguindo pegar esse T4 e converter no T3? Quando a gente olha o terreno dessa paciente.
toma do T4, mas com autoimunidade ativa, sinais de inflamação intestinal sendo completamente ignorados, com esse histórico de constipação por mais de 10 anos, com uso crônico de laxantes, com o sono, uma vida interrompido, com o eixo do estresse completamente desregulado, eu fico me perguntando, o remédio é por protocolo ou ele é só uma bengala? Porque eu não estou aqui desmerecendo um tratamento, mas explicando a limitação dele. O remédio, ele ajusta o número, mas ele não repara o intestino. Ele não corrige deficiência de cofator, ele não tira o corpo de modo de sobrevivência, ele não vai desmontar o gatilho da autoimunidade. Por que ela tem essa autoimunidade? E se a gente só fica dosando números sem investigar as causas, a gente só vai melhorar um marcador, no caso o T4. Porque nem o T4 dela estando ideal fez o TSH baixar. Eu não tinha o exame de T3, não me mostrava o resultado do T3. Nem sequer foi pedido. Aí eu fico pensando, será que o TSH dela continua cada vez subindo mais, justamente porque o T3 está ineficiente e o cérebro, que é extremamente inteligente, está entendendo isso e está dizendo assim, o que está adiantando? Então, gente, esse tipo de paciente é quebra-cabeça. O intestino aqui é peça-chave. Essa paciente tem sinais claros de desbiose e de inflamação intestinal. Eu sugeri um exame para ela que se chama coprológico funcional fecal. E para vocês terem ideia, apresenta muco nas fezes. Muco, gente, no cocô não é normal, é irritação de mucosa. Então, ela tem, em dados momentos, as fezes extremamente endurecidas, que não saem de forma alguma senão por laxantes, ou oposto, pastosas por conta do uso de laxantes, que mesmo com esse esvaziamento intestinal, que tipo de absorção de nutrientes aconteceu ali? E aqui entra um ponto que quase ninguém conecta com o melasma, mas que muda completamente o jogo e a forma de olhar para o melasma. O metabolismo dos estrogênios. O estrogênio, ele não é só um hormônio da mulher, só um hormônio reprodutivo. Ele é um sinal biológico extremamente potente. E o melanócito, que é a célula que produz melanina, tem receptores, vamos pensar assim, boquinhas nas membranas específicos para o estrogênio. Tanto o corpo feminino quanto o corpo masculino, mas aqui vamos pensar majoritariamente na mulher, ele produz estrogênio, esse estrogênio é utilizado em todas as suas funções e esse estrogênio ele precisa ser eliminado. E quem faz esse desligamento para potencial posterior eliminação é o fígado. O fígado, vamos pensar o seguinte, o fígado ele vai pegar os resíduos de estrogênio circulantes, como estradiol, estrona, e ele faz um processo chamado de conjugação. Ele empacota esse hormônio, ele deixa ele hidrossolúvel para que ele seja eliminado pela bile e saia nas fezes, só que ele vai para o intestino. Então, ele não sai direto do fígado para o espaço e além. Ele sai do fígado e vai para o intestino. Lá dentro do intestino existe um conjunto de bactérias que tem um nome muito lindo, Estroboloma, que é responsável por regular para onde que vai essa galera toda, esse estrogênio que está sobrando. Algumas dessas bactérias do estroboloma produzem uma enzima chamada beta-glucuronidase, mais do que descrita na literatura, com relação ao melasma. Essa enzima, ela pega esse pacote, desconjuga os estrogênios que o fígado acabou de empacotar, desempacota tudo e aí fica assim, vai ou racha. Ou seja, o fígado empacotou tudo direitinho, colocou numa caixinha para jogar para fora, o intestino foi lá, totalmente desbiótico, abriu a caixa. Esse estrogênio que deveria ser eliminado, ele foi reabsorvido, volta para a circulação, recircula na corrente sanguínea e a essa damos o nome de recirculação interohepática do estrogênio. Nesse momento, mesmo sem o uso de uma pílula, mesmo sem o uso de um método contraceptivo oral ou hormonal, é como se, vulgarmente falando, você tomasse um anticoncepcional. Porque você, além do hormônio produzido naquele dia, você tem o hormônio recirculando do outro dia, e do outro dia, e do outro dia. E quando o hormônio recircula diversas vezes, quem é que paga a conta quando existe ali a fome e a vontade de comer? Esse hormônio excessivo e uma predisposição ao melasma? Da MET. Lembra que eu falei sobre os receptores do melanócito específicos para estrogênio? E eu não estou falando do estrogênio funcional, normal de todas as mulheres. Eu estou falando de um hiperestrogenismo funcional ou um estrogênio disfuncional. E para completar com chave de ouro, ainda a gente tem o nível de estresse. Ela declara sono desregulado, rotina exaustiva. O corpo apenas cobra toda essa conta. No humor, na energia, na impaciência, na libido. E óbvio na pele, porque a pele é um órgão
neuroimunoendócrino. Ela responde ao que o sistema nervoso, o sistema imune e o sistema hormonal estão fazendo. E é por conta de toda essa avaliação estética diligente que os nossos próximos passos não foram procedimentos, foram ajustes de base. Então, eu sugeri que a paciente tivesse, a partir de então, o diário alimentar dela. Tá? Ela tomasse nota por 15 dias de tudo que ela comeu, de tudo que ela bebeu em cada uma das refeições, horários e como foi a resposta gastrointestinal dela. Porque eu vou pegar esse diário e eu vou encaminhar para a nutricionista funcional integrativa que vai conduzir o caso dela na parte nutricional. Ela segue com o skincare devidamente ajustado, sem nenhum tipo de agressão, com inibição de melanogênese no ponto certo, no timing certo, para que endógeno e externo se comuniquem o tempo todo. E é claro, daqui a aproximadamente 2 meses, ela tendo exames novos em mãos, a gente vai poder fazer uma nova avaliação estética diligente, para que a partir disso eu veja, damos um passo além no skincare, damos um passo além em procedimentos estéticos sem o risco de uma intercorrência, de um efeito rebote? Ou será que daqui a 2 meses a gente finge que nada aconteceu e sai indicando laser a torto e direito? Porque o primeiro passo é reparar o terreno. Depois, a gente pensa em pisar no acelerador e colocar tração, em dar vazão para esse resultado em nível de dispersão de pigmento, fragmentação de pigmento, redução da ação do melanócito, até mesmo via, por exemplo, um microagulhamento, enfim, aí a gente entra em mecanismos de ação. Mas eu quero fechar com vocês com a mesma frase que eu repito todos os dias para as minhas pacientes. Nem todos os dias serão fáceis. Você precisa ter motivação para uma mudança de hábitos, que será sugerida a partir dessa consulta de avaliação diligente. E motivação é muito diferente de animação, porque tem dia que a gente não acorda animada, tem dia que a gente não acorda, vamos lá, vamos fazer, vamos reduzir aquilo que estava me inflamando, me incomodando, me irritando, me tirando do eixo. Mas se você tem um motivo para a ação, e isso é motivação, você sustenta. E motivo aqui não pode ser só clarear a pele. Você precisa desejar recuperar a tua energia, você precisa desejar recuperar o teu humor, a tua presença dentro da tua casa, a tua saúde a longo prazo. É por isso que eu repito, minhas divas, eu não trato a mancha, eu não trato o melasma, eu desmonto as causas que mantêm o teu melasma ativo. A consequência vai aparecer na tua estética. Então, se você gostou desse vídeo, compartilha, dá um like, se inscreve no canal para você sempre receber mais conteúdos como este relacionados ao melasma. Compartilha com aquela mulher que talvez esteja lá ano após ano buscando só resolver pela pele e não a pele através de todo um sistema funcional, metabólico, sistêmico. E, é claro, me conta o quanto esse vídeo realmente te ajudou a entender sobre o teu corpo e, consequentemente, sobre o teu melasma. Até mais!